Paredeira e parteira. José Rufino da Costa Filho nasceu em uma cultura de violência contra os pobres e contra as mulheres, entre tantas outras. Há evidências etno-históricas que podem explicar o machismo, o patriarcalismo e a homofobia, que são tão extremados na América Latina e em especial no Brasil. O patriarcalismo é baseado no patriarcado, uma estrutura de poder centralizada no homem ou no masculino. Apoia-se na figura do pai tanto para o que é público quanto para o que é privado, mas não qualquer pai. O tipo de pai do patriarcado está mais para o Deus vingador do Antigo Testamento, rígido, autoritário, sem piedade, vingativo e autossuficiente. O homem mais delicado no Novo Mundo, que tentava afirmar seu valor ante seus colonizadores, era visto como fraco, traidor do seu gênero e uma grande ameaça à elite dominante. Dona Lourinha sentiu isso na pele e, talvez por adivinhar o que estava por vir, não queria de jeito nenhum se casar. Quando José Rufino foi morar nas Rocas, começou a trabalhar como estivador. Depois, foi empregado numa casa de jogo de bilhar que ele com o tempo comprou, passando a ser dono e gerente do local. Já era viúvo na época em que conheceu Dona Lourinha e tinha uma filha de um relacionamento que manteve na pipa, Raimunda, que durante 2 anos morou com um casal. Nada nem ninguém havia preparado Dona Lourinha para o relacionamento com um homem, nem amoroso, nem sexual. Ela nunca havia beijado ninguém na boca, nem beijou até morrer. Não se usava isso no seu tempo de jovem. Contava que tinha se apaixonado pelo marido no primeiro ano do casamento, mas ele logo começou a ter amantes ou a revelar que tinha, entre as prostitutas do bairro. As surras também começaram cedo. Não precisava muito para despertar a violência dele contra ela. Não houve carinho ou carícias nem nas primeiras aproximações do casal. Para ela, o casamento virou suportação. Já bem idosa, minha avó aceitou conversar um pouco mais sobre esse aspecto da sua vida, tão recheado de interdições e dores. Tivemos uma conversa de mulheres adultas muito surpreendente para mim, considerando que 50 anos de conquistas feministas separavam as nossas mentalidades. Confessou-me ela que nunca tinha sido vista completamente nua por nenhum homem, nem por seu marido. O sexo para ela era uma obrigação como mulher. Apenas uma vez, durante uma viagem, sentiu um desejo violento por um rapaz, que momentos depois descia do ônibus em que ambos estavam, um estado que ela descreveu como paixão cheia de febre, e logo passou. Orgasmo não era uma palavra que ela conhecesse nem uma sensação que tivesse experimentado, mas me disse, muito séria, que toda mulher devia sentir esse tipo de prazer, mesmo sem ela mesma ter podido sentir nunca. Esse tipo de abertura da mente fez com que ela ouvisse sem preconceito as muitas confidências da neta transgênero, Analice, sobre suas aventuras sexuais como travesti. Se Dona Lourinha não sabia como era uma relação sexual, também não tinha ideia de como nasciam as crianças ou se negava esse conhecimento por tabu religioso. Quando engravidou do primeiro filho, José, logo se preparou para o parto. Guardou uma faca nova para cortar o próprio ventre quando chegasse a hora e tirar por ali o bebê. Ela ignorava que os filhos podiam sair por outra abertura, mais natural. Por sorte dela, havia no bairro uma parteira, a velha Ludugera, com os dedos duros e encolhidos pela artrite, que fez o seu parto. Só precisou da ajuda da parturiente para cortar o cordão umbilical do recém-nascido. O movimento era impossível para a parteira. Dona Lourinha engravidou 3 outras vezes mais, sendo terceira a última dos filhos. Entre ela e o primeiro, houve Guilherme, que chegou perto de completar 1 ano de idade, mas morreu quando o pai não se preocupou em comprar os remédios que ele precisava para continuar vivendo. Houve também um aborto. Dona Lourinha não gostava de comentar o que tinha acontecido, mas eu lembro dela mencionar um chute na barriga dado pelo próprio marido. Os filhos perdidos seriam uma lembrança para sempre torturante. Os sobreviventes José e Terceira, quando pequenos, não podiam sair de perto dela. Não tinham permissão para ir para a casa de ninguém. Ela mesma também nunca ia. Eram rigidamente educados. Tinham que ter modos polidos,
comportamento adequado, estudar sempre. A mãe fazia questão fechada disso. Seu cuidado com os filhos era motivo de zombaria na Rua do Areal. Comentavam que os dois eram como membros da realeza, o menino de ouro e a princesa, todos cheios de não me toques. Dona Lourinha nunca se preocupou com a opinião alheia e continuou tecendo os seus tapetes para os filhos, descalços, pisarem de manhã cedo, levantando da cama sem ruído para não acordarem o pai. O pior de todos os ruídos não eram eles que produziam, era o pai. Algumas noites chegando bêbado em casa, trazendo um peixe cru e morno de tanto esperar o momento de virar comida. A fome já tinha sido enganada com o caldo da caridade. O interior do agreste morava na capital, junto com ela e os filhos. A mordida que antes brotava da fome, agora provinha da cachaça na boca do marido. Em noites assim, a carne dela era o sustento da raiva dele contra o mundo. Dona Lourinha não era uma mulher de ver filho passando fome. Descobriu com o marido como pescar polvos e ouriços nas pedras do arrecife. A filha terceira recordou como era essa pescaria. Ela ia para a praia comigo e meu irmão às 4 horas da madrugada porque não tinha sol e ela dizia que não fazia mal. Às vezes, quando ia clareando, ela ia nas locas das pedras onde os polvos gostavam de se esconder. Pescava e virava o capelo. Que é virar o animal pelo avesso para ele não se prender nos braços do pescador com as ventosas dos tentáculos. O mar não dava todo o alimento, nem podia ser o recurso para outras necessidades. Como criança de Dona Lourinha não era para ficar sem estudo, deu um jeito de ganhar o próprio dinheiro para complementar a renda familiar e comprar uniforme, livros, cadernos, dar o suficiente para eles irem de bonde para a escola, pelo menos na maior parte dos dias. Pediu e foi aceita como assistente pela velha Ludogera. Aprendeu a partejar outras mulheres. Os partos viraram atividade regular. Ela era requisitada a qualquer hora do dia ou da noite e o marido não se importava quando ela saía para isso. Partejar era uma arte de mulheres para mulheres e era ensinada no próprio fazer. Hoje, o Ministério da Saúde tem um livro-guia para as parteiras tradicionais. Desde 2021, um dossiê do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, havia sido elaborado para embasar o processo de registro como patrimônio cultural imaterial do Brasil sobre as práticas do partejar, o que foi tema de consulta pública em 2023. No dia 15 de maio de 2024, o Conselho Consultivo do IPHAN reconheceu o ofício, saberes e práticas das parteiras tradicionais do Brasil como patrimônio cultural do país. O órgão justifica o reconhecimento por situar nas parteiras um papel fundamental na continuidade da ancestralidade. A arte de pegar menino para comunidades arcaicas é uma atividade tradicional e importante. O parto e o nascimento são acontecimentos repletos de simbolismos. Indígenas e quilombolas reconhecem as parteiras como donas do saber. Elas estão no imaginário e na realidade social em que vivem. Como não há cursos para parteiras tradicionais, o aprendizado acontece no curso da vida, transmitido entre as gerações, bem do jeito que ocorreu com Dona Lourinha. Como outras parteiras, minha avó tinha um forte compromisso com a comunidade. Era muito respeitada por seu conhecimento sobre ervas medicinais, práticas terapêuticas diversas e por sua espiritualidade religiosa. Os partos que fazia eram ritos, cercados de crenças e com repercussão social nas rocas, que era onde atendia suas parturientes. O nome da minha avó não está em nenhum logradouro, mas uma parteira de Natal nomeia o bairro Mãe Luísa, um grande agrupamento de casas de pessoas pobres num vasto campo dunar encravado no bairro chique de Petrópolis. Joana Luísa Pirangi morava ali na década de 1920. Era parteira ou lavadeira, mulher de pescador, dona de casa, costureira, rezadeira e ligada ao Xangô do Nordeste. Quem sabe por isso tenha se tornado a Mãe Luísa. Entregava seu labor como dádiva. Assim fazem todas as mulheres dessa arte ancestral. Era negra e já velha, talvez ex-escrava.
Morava numa choupana de palha de coqueiros e se tornou uma lenda. Para os moradores do bairro, ela é uma construção mitológica, um símbolo integrador da comunidade, a identidade de todos desde tempos mais antigos. Partejar não é um ato pontual. É preciso acompanhar as mulheres durante a gestação, o parto e o pós-parto, os cuidados com o bebê, receitar fitoterápicos e remédios populares e até benzer para sarar as doenças que mãe e filho apresentem. Em comunidades pobres, o acesso aos serviços de saúde é sempre difícil. Era ainda mais em tempos passados. Por essa razão, as parteiras tradicionais estão presentes em muitos países do mundo, recebendo diferentes denominações. Parteiras no México, comadronas em Porto Rico, nanas na Jamaica, daias na Índia e daias no Egito. No Brasil, atendem também por vários nomes, como curiosa, comadre, leiga, domiciliar, aparadeira, capoteira, habilidosa, entendida, assistente. Muitas mães contemporâneas decidiram voltar a ter seus partos em casa, mais humanizados e íntimos, o que resgatou a figura das parteiras, agora conhecidas como doulas, nome dado às assistentes de parto na Grécia. Dona Lourinha lidava com responsabilidade e ciência da importância da prática de partejar. A mulher paria deitada ou agachada até o momento em que o bebê nascia. O cordão umbilical era cortado com uma tesoura só para isso, que ela mesma esterilizava, depois amarrado com um cordão limpo. A placenta era enterrada no quintal. Fazer partos exigia criatividade e calma para tomar decisões rápidas e uma grande empatia misturada com reza, chá, massagens e confiança para acolher a parturiente e fazer o bebê nascer em um ambiente harmonioso e saudável. Vivências negativas no parto podiam fazer a mulher entrar em depressão e trazer problemas de saúde para o bebê. Os casos mais complicados, ela enviava para a maternidade Januário Sico. Quando eu tive meus filhos, minha avó já há muito tempo não fazia partos, mas me dava conselhos para que fosse tudo bem. Não pude esquecer um deles. Fez todo sentido para mim, mesmo não tendo ouvido nada igual de nenhum obstetra. Durante o resguardo, recomendou ela, não desça nenhum degrau. No meu tempo, quando a gente fazia parto, cuidava da mulher parida com galinha gorda no pirão, da mesma graxa do cozimento, mas o principal era a massagem nas cadeiras da mulher para ir alinhando os dois lados. Descer degrau pode desalinhar, que tudo fica meio frouxo por causa do parto. Hoje em dia, ninguém liga para isso, e as mulheres depois ficam tudo com problemas nas cadeiras. Comer a comida certa e beber a bebida curativa no momento recomendado era parte do receituário da parteira Dona Lourinha. Ela indicava chás para dores da gestação e para dores no pós-parto, que tinham efeito analgésico e anti-inflamatório. De cidreira, de capim-santo, de alfazema, de alho, de erva doce, de arruda, de gengibre, de artemísia, de alecrim, de alfavaca, de manjerona, de hortelã. Óleo durante a gestação facilitava o parto. 3 gotas de azeite de oliva toda vez que completasse um novo mês, porque o óleo amolece a carne e facilita a passagem do bebê. É um mundo de conhecimentos acumulados e simpatias, tudo transmitido oralmente. Às vezes, os bebês necessitavam de ajuda para serem concebidos, algo que a minha sogra, Amélia Fernandes de Medeiros, também sabia. Eu fui transporte da sua garrafada caseira, que fez muita mulher ficar fértil. Vários bebês encruados se desenvolveram depois que as minhas amigas tomaram essa bebida bem doce. Um dos bebês cresceu e chegou a ser meu aluno, depois virou cineasta premiado. Dona Amélia diria que foi esse santo remédio que fez o menino. Eu digo que nossa cultura é cheia de saberes ancestrais que não compreendemos nem valorizamos o suficiente. A retribuição do trabalho de partejar geralmente são pequenos presentes, alguma comida e rara vez um pouco de dinheiro, mas parto não acontece todo dia e às vezes são as próprias parturientes que precisam receber algo, como as roupas do bebê. Por isso, Dona Lourinha costurava roupas por encomenda, além de confeccionar todo o vestuário da própria família.
Só não costurou a farda de escoteiro do filho, que ela comprou junto com todo o material necessário para o escotismo que o obrigou a fazer. Era parte da formação do futuro adulto consciente e responsável, segundo o seu manual de mãe. Fora isso, costurava para muita gente, e as prostitutas eram ótimas clientes na Rua do Areal, pois elas precisavam de 1 ou 2 vestidos novos por semana para atender aos soldados estadunidenses baseados em Natal durante a guerra. Uma das melhores clientes era a prostituta Ivone, de quem meu avô também utilizava os serviços. Dona Lourinha tirava as medidas e cobria aquele corpo que depois o marido despiria. A sobrevivência falava mais alto. Dona Lourinha costurava tanto que até os pintos que ela criava achavam demais. Eles sabiam tirar a linha da agulha da máquina de costura enquanto ela estava costurando, o que ela aturava achando graça. Ela criava muitos animais e cultivava muitas plantas em seu quintal. Tinha árvores frutíferas, pés de laranja, manga e cajamanga. Plantava rosas, jasmins e outras flores conhecidas como beneditas e 11 horas. Também tinha ervas para banhos de cheiro e infusões, alecrim de tabuleiro, colônia, arruda, erva doce e capim-santo. Criava pássaros soltos dentro de casa, um deles um anum preto, que não saía do ombro dela. Tinha gatos que apareciam doentes na sua rua, micos ou saguis, que caíam das árvores ainda filhotes. Borregos para alimentar a família e galinhas para botar e chocar ovos e só ir para a panela depois de crescidas. Uma delas, ainda frangote, quebrou uma pata e foi salva pelo conhecimento de ervas que Dona Lourinha já cultivava em si. Fez um emplastro de mastruz, colocou direto na pata fraturada com uma tala para manter os ossos juntos e logo o frangote estava ciscando pelo quintal. Quando cresceu, virou galinha torrada e o osso da pata, ao ser roído, ainda estava verde pelos poderes curativos do mastruz. Dona Lourinha também bordava, tanto que mais tarde suas futuras casas seriam repletas de paninhos bordados e rebordados. Bordava ponto cheio, ponto atrás, fazia renda Richelieu. Ensinou a filha a bordar. Aprender um bordado não é uma mera habilidade manual. Decorre de um saber recebido e transmitido, implica em mudanças nas formas de vida, em novos modos de ser. Uma produção artesanal envolve a domesticação do corpo. Os bordados, depois de feitos, têm vida muito longa e circulam continuamente. Portam significados, ainda mais quando são criações da própria bordadeira, como era o caso de Dona Lourinha. Seus bordados guardam ainda hoje um pouco do que ela foi. A cultura do bordado é uma forma de poder desde a casa, afasta a miséria e permite transformar o mundo a partir de dentro. Com tudo isso, Dona Lourinha conseguiu manter a filha na escola e pagar-lhe um curso de datilografia, que renderia à terceira um emprego num cartório quando elas migraram para São Paulo. A costura e o bordado chegaram até a custear aulas de reforço para ambos os filhos na escola particular da professora Nísia, numa escolinha que ficava no Alto da Castanha, nas Rocas. Essa escola auxiliou Dona Lourinha a se autoalfabetizar. Ela ficava vendo as aulas de reforço pela janela, queria aprender a ler um pouco para poder ensinar os deveres escolares de casa aos filhos. Queria poder assinar o próprio nome. Conseguiu. Sendo capaz de assinar documentos, fez o marido pagar impostos, regularizar a situação da sua casa de morada e do seu negócio. O que ela não alcançou foi extinguir as surras, que atingiram também o filho primogênito do casal. Jovem sensível e pacífico, José não correspondia à imagem do macho patriarcal que havia conformado seu pai. Não pôde superar as interdições que a situação social criava, nem a tirania e violência paterna. Começou a beber, a se embriagar com frequência. Um dia, contou para a mãe ter visto o pai com outra mulher. Minha avó foi confrontar o marido, que descontou a raiva no rapaz. Bateu muito nele. Usou tantos punhos e os pés que terceira teve medo que ele matasse seu irmão. Não chegou a isso, mas José foi expulso de casa pelo pai. Teve que abandonar a escola, ganhar o mundo. Foi morar e trabalhar na capital paulista, sonho dos nordestinos pobres na época.
Dona Lourinha precisou vencer a desgraça e inventar uma nova vida para manter consigo a filha e seguir ao encontro do filho.